Boa noite, queridos. Nós estamos juntos mais uma vez, na presença do nosso Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para meditar na sua palavra, para falar com ele. E hoje eu quero que você me acompanhe na leitura do Salmo de número 78. Salmo de número 78, nós vamos ler os versículos de 52 a 56. Salmo 78, de 52 a 56, diz assim: Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Amém? Se você tiver a oportunidade de ler todo esse salmo de número 78, você vai descobrir que esse salmo faz um resumo da história de Israel, dos acontecimentos na história de Israel e da maneira como Israel se comportou em relação a Deus. Ele faz um alerta aos pais, né? E mostra que a cada 3 gerações ali do povo de Israel, o povo de Israel se perdia da presença do Senhor. E ele então faz esse paralelo entre o tempo em que o povo de Israel andava na presença do Senhor e o tempo em que o povo de Israel se distanciava do Senhor, de qual era o tratamento que o povo de Israel recebia de Deus nesses dois momentos. E nesses versículos 52 a 56, o salmista ele faz uma observação muito clara. Ele diz, olha, ele vem contando as coisas boas que o Senhor fez pelo povo de Israel, os milagres, as maravilhas que Deus operou. Ele diz, olha, ele fez o povo de Israel sair do Egito como se eles fossem ovelhas, e caminhou com eles pelo deserto como um rebanho, dirigiu esse povo com segurança, e esse povo então não tinha por que ter medo, porque eles viram o Mar Vermelho abrir e o Mar Vermelho então submergiu os seus adversários. E Deus então os guiou até a Terra Santa, até a Terra Prometida, até o monte que a destra do Senhor prometeu, adquiriu para aquele povo. E Deus também expulsou da presença do povo de Israel todas as nações inimigas que repartiam aquela região com eles ali, e ele então fez o povo de Israel habitar na terra que ele tinha prometido que daria. Mas mesmo assim, apesar disso, ainda assim, o povo de Israel tentou a Deus, tentou o Deus Altíssimo, resistiu ao Senhor e não guardou os testemunhos de Deus. E aí, nesse versículo 56, o salmista fala então de 3 pecados que o povo de Israel cometeu contra Deus e que muitas vezes nós também cometemos na nossa vida. Ele diz, olha, primeiro eles tentaram a Deus, depois eles resistiram a Deus, depois eles não guardaram os seus estatutos. Sempre que a gente deixar a nossa vida ser dirigida pelo pecado, nós vamos ser arruinados e nós vamos ser destruídos por ele. Apesar de nós termos sido condenados à morte, a obra da cruz nos salvou, mas o pecado ainda se faz presente na nossa vida. O inimigo ainda nos tenta a sair e a fugir da vontade de Deus. E nós devemos não ter prazer no pecado. Nós temos que insistir em não pecar contra o nosso Deus. Apesar de sabermos que não há um pecado tão grande que Deus não possa perdoar, nós também devemos ter consciência de que não há nenhum de nós que tenha santidade de uma maneira tal que nós não possamos cair num grande pecado. É por isso que viver na presença de Deus é essencial para que nós não sejamos atraídos, engodados, destruídos pelo pecado. O salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não guarda a palavra de Deus no seu coração, se você não ora, se você não lê a Bíblia, não vai à igreja,
dificilmente você vai conseguir se manter afastado do pecado, dificilmente você vai resistir ao diabo. E então vamos ver 3 pecados que o povo de Israel cometeu aqui e que às vezes nós também cometemos na nossa vida. Primeiro, tentar a Deus. O verbo tentar significa testar, pôr à prova, experimentar. No caso de Israel, isso era feito motivado pela incredulidade, pela desconfiança e pela murmuração. Sempre que acontecia alguma coisa que eles se sentiam inseguros, eles deixavam de confiar no Senhor, começavam a reclamar, começavam a se lembrar das coisas passadas e colocavam o poder de Deus, as promessas de Deus à prova na vida deles. Pode parecer uma coisa pequena, mas é um grande pecado, é uma grande ofensa contra Deus. E essa pequena ofensa, essa pequena coisa, né, que às vezes parece pequena para nós, se ela for negligenciada, ela pode ter consequências. Se nós não resolvermos isso na nossa vida, se nós não nos arrependermos desse pecado, nós podemos nos afastar do Senhor. Isso acontece muito, às vezes, em momentos em que nós enfrentamos alguma dificuldade muito grande na nossa vida. E de repente a gente para de olhar para o Senhor e começa a tentar a Deus e começa a dizer: eu não mereço isso, por que eu tô passando por isso, né? Será que Deus não é capaz de me livrar? Será que Deus não me ouve, não responde a minha oração? E aí você começa a falar: não, mas Deus abençoou o fulano, Deus abençoou o ciclano, por que ele não muda a minha história também? E aí nós começamos a tentar a Deus. E aí, às vezes, nós nos afastamos de Deus porque ficamos decepcionados, porque as respostas para as nossas perguntas muitas vezes não são do jeito que nós esperávamos. O povo de Israel era assim. Todas as vezes que eles se sentiam inseguros, eles testavam o Senhor, eles colocavam Deus à prova. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Nós devemos confiar no Senhor, independente da circunstância que nós estivermos vivendo. Devemos colocar a nossa vida nas mãos dele, independente de qual seja a nossa situação. O segundo pecado que o salmista aponta aqui é: o povo de Israel resistia a Deus. E a palavra resistir aqui significa ser amargo, provocar e rebelar-se. O povo de Israel coletivamente se rebelava contra Deus. E isso era um ato de amargura com a intenção de provocar a ira do Senhor. É como se dissesse assim: o Senhor não faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, então nós também não vamos fazer a vontade dele, nós vamos nos rebelar. O pecado contamina as pessoas, desafia a Deus. Não existe pecado de pequeno porte, mas não existe nenhum Deus pequeno contra o qual se possa pecar. Nosso Deus não aceita nenhum tipo de pecado. E resistir a Deus é pecado. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, muitas vezes o Senhor está nos corrigindo, está nos mandando endireitar o curso da nossa vida. E nós estamos resistindo à palavra de Deus, como se disséssemos para Ele: olha, Senhor, a vida é minha e eu faço o que eu quero dela. E todas as vezes que nós nos comportamos assim, nos rebelamos contra o Senhor então pesa a sua mão nas nossas vidas. Ele não aceita a rebeldia dos nossos corações, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o dono das nossas vidas. Ele morreu por nós. Ele nos salvou na cruz do Calvário. E Ele deseja que nós vivamos e andemos em santidade e novidade de vida. E o terceiro pecado que o salmista fala aqui: eles desobedeceram a Deus, não guardaram seus estatutos. Trata-se da desobediência, do péssimo testemunho que nós às vezes damos para as pessoas porque não seguimos os estatutos do Senhor. A rejeição ao senhorio divino é a desobediência à vontade de Deus. Thomas Watson fala da relação do pecado com o diabo. O pecado, ele estampa a imagem do diabo no homem. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está então passando para as pessoas, demonstrando para as pessoas a imagem de Satanás, a imagem do diabo, a imagem do pecado. O coração do pecador
Aquela pessoa que deliberadamente peca contra o Senhor é a maçã do diabo. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor, mesmo que pareça difícil, mesmo que às vezes pareça impossível. Nós sabemos quais são as ordenanças do nosso Deus. Ele já nos deixou escrito qual é a vontade dele para as nossas vidas, é que nós andemos de acordo com a orientação do Espírito Santo, é que nós fujamos das obras da carne e nós possamos então produzir fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o alvo de Deus para a nossa vida, para o nosso comportamento, para o nosso relacionamento com as pessoas. E todas as vezes que nós nos afastamos disso, nós estamos pecando contra o Senhor, desobedecendo os estatutos dele. E nós estamos então mostrando para as pessoas que o diabo tem poder sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Não devemos pôr Deus à prova, não devemos resistir à correção, resistir ao Senhor, resistir às suas ordens e não devemos desobedecê-lo. É assim que nós vamos viver feliz, que nós vamos viver em paz. Muitas vezes nós estamos angustiados, perplexos, derrubados, destruídos com a nossa vida, com a nossa situação, mas na verdade tudo que nos falta é proximidade com Deus, é desfrutar da presença de Deus. Pense sobre isso nessa noite, quanto você tem desfrutado da presença de Deus, o quanto o Espírito Santo tem sido dono da sua vida, tem dominado os seus pensamentos, as suas ações e as suas palavras. Nós precisamos pensar sobre isso. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que nessa noite a Tua palavra faça diferença nos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos desperte para a necessidade de andar com o Senhor, de buscar a Tua face, a Tua presença. Ó Deus, nos perdoa. Perdoa as nossas faltas, porque nós temos pecado contra o Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós abandonamos a Tua vontade para nós, para fazer a nossa. Ó Deus, muitas vezes nós somos dominados pelo nosso pecado. E, Senhor, nós temos nos perdido com isso. Ó Deus, nos traz de volta cada dia para a Tua presença. Nos limpa todos os dias e nos faz entender que nós precisamos do Senhor. Precisamos muito. Nesse instante eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Abençoa a vida da Regina. Ó Deus, estende a Tua mão de poder sobre a vida da Regina. Cobre ela com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Traz conforto, alento, saúde, recuperação, traz cura. Ó Deus, dá da Tua graça, dá da Tua bondade para Regina e para a sua família. Te peço também pela Kênia, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, restaura a enfermidade dela. Pelo irmão Feliciano, sua família, tem misericórdia do Teu servo. Senhor Jesus, também te peço pela Verônica, pela sua família, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a família da Verônica, que o Senhor possa estar a cada dia mostrando o Teu propósito, a Tua vontade para eles. Senhor, eu também te peço pelo José Henrique, ó Deus, e a sua família. O Senhor conhece as dificuldades do José Henrique. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, toca na vida dele. Ó Deus, toma ele nas Tuas mãos. Eu também te peço pelo Flávio. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida do Flávio. Que o Senhor, ó Deus, que o Senhor transforme o coração e a mente dele, para que ele possa sentir a Tua presença, andar nos Seus caminhos, abandonar aquilo que não Te agrada. Tem misericórdia da vida do Flávio, ó Deus, que o Senhor possa trazer a Sua unção e o Seu poder sobre a vida dele. Senhor Jesus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a irmã Maria de Fátima e sua família. Ó Deus, tem misericórdia da Tua serva, dos seus familiares. Salva aquela família para louvor, para a honra da Tua glória. Abençoa também, ó Deus, Montim, sua família. Que o Senhor possa estar abençoando o Teu servo. Abençoa o irmão Raimundo, irmã Felismília, irmã Lucineide, pastor, todos os nossos irmãos idosos, irmã Maria José.
a irmã Tereza, ó Deus, a irmã Nilza, tem misericórdia também da família da Cristiane, abençoa, ó Deus, esse lar, abençoa essa casa. Eu também te peço, ó Deus, pela minha avó, ó Deus, eu te peço por cada um que nesse momento está colocando a sua vida diante do Senhor, está clamando pelas suas bênçãos. Te peço por aqueles que têm enfrentado tratamentos de saúde, como câncer e outras doenças, aqueles que estão precisando de trabalho, de sustento, que o Senhor tenha misericórdia abrindo as portas, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com o luto, como a irmã Áurea, tem misericórdia da sua vida, aqueles que precisam de sabedoria, ó Deus, irmã Marli, irmão Elsa e sua família, ó Deus, a irmã Roseli e sua família, tem misericórdia. A irmã Kellen, ó Deus, que o Senhor esteja com ela, com a sua casa, com a Gabi. Abençoa, Senhor. Eu te peço também por aqueles que precisam ter uma experiência verdadeira com o Senhor, precisam aprender a andar nos seus caminhos, nossas crianças, nossos adolescentes, a Vanessa com as meninas. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas meninas, daquela família. Também te peço, ó Deus, pela Emily, pelo Gabriel, pelo Emanuel, ó Deus, pelos nossos adolescentes, tem misericórdia de cada um. Ó Deus, que o Senhor possa tocar na vida daqueles que têm se afastado dos teus caminhos, negligenciado a tua obra e preferido fazer as coisas do jeito deles. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor abençoe cada um. Ó Deus, traz a tua graça, o teu renovo para as nossas vidas, nos dá um final de semana na tua presença e muito obrigada pela oportunidade que temos de falar com o Senhor, sabendo que o Senhor está nos ouvindo e está trabalhando por nós. Nós oramos nesse instante no nome precioso, nome santo, nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Ele abençoe você e a sua família. Domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Às 19 horas, nosso culto. Você é nosso convidado. Venha participar conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de você e da sua família. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem,
quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.